Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pela sua presença, por você estar aqui conosco, nos prestigiando com seus comentários, com a sua assistência aqui, o fato de você estar aqui, você que não se inscreveu, é convidado a se inscrever também no canal, a compartilhar. Eu sou muito grato aí por esse companheirismo que nós temos aqui, você só ajuda a termos esse intercâmbio, né? A estarmos aqui contribuindo com comentários de outros, ouvindo as experiências de outros, contando a nossa própria experiência. Então tudo isso é muito enriquecedor, nos fortalece e também nos consola. Vamos aqui ao comentário de uma querida que entrou aqui no canal, a Joana Coelho. Ela, a respeito de alguns comentários que eu fiz, alguns vídeos referente à desassociação, as táticas que a organização utiliza para a construção e vendas de salões do reino. Muitas pessoas estão prestando atenção melhor nisso, estão vendo como estão sendo feitos de trouxa pelo corpo governante. Alguns, né, a ficha está caindo, está vendo aí esse desespero, essa quantidade de vendas absurdas de salões do reino e uma petição absurda também de dinheiro em resoluções, sem fim, construção de estúdios de vídeo, tendo em vista que estamos pertinho do fim, nos últimos dos últimos dias, e ainda assim um empreendimento multimilionário para construções e angariando ainda mais propriedades, desmatando territórios para a construção de uma Hollywood, né, da organização. E aí a nossa querida aqui fez um comentário a respeito do fator desassociados. Ela disse assim, ó: isso dos desassociados é verdade. Minha filha foi desassociada. Eu nem sequer poderia receber ela em minha casa. Aí ela passou por umas situações que ela ficou sem lugar para morar. E é lógico que eu não iria abandonar minha filha. Foi aí que eu comecei a enxergar essa seita com outros olhos. Enfim, fui desassociada também. Hoje ninguém deles olha na minha cara ou sequer fala mais oi. Mas eu nem ligo. O importante foi que eu saí dessa seita. Isso lembra muito o caso que aconteceu com o nosso querido amigo, né? Nosso irmão Cosme Nascimento, que acolheu a filha dele, a Bruna, que tinha tido uma filha, estava precisando de ajuda, e aí o Cosme, que era servo ministerial, e a esposa dele, acolheu a filha desassociada. Foram perseguidos pelos anciãos e o superintendente de circuito. O superintendente de circuito chegou a dizer que ameaçá-lo, questioná-lo, colocar ele e a família dele contra a parede. Você está querendo dizer que os anciãos foram injustos? Você está querendo dizer que a gente está errado em ter desassociado a sua filha? Você está apoiando então o erro dela? Se ela estivesse passando fome, precisando de um prato de comida, aí você poderia ajudar. Mas não é esse o caso. Em outras palavras, você não pode acolher a sua filha com a sua neta na sua casa, porque ela não está mais naquela organização religiosa. Cosme, parabéns, e a esposa dele bateram o pé e disseram: vamos ajudar nossa filha. Resultado, foram desassociados. Isso lembra bem as palavras de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, querida Joana Coelho. A sua decisão é louvável, apoiar o seu parente, a sua família. Não tem nada a ver com desobedecer a Deus, não. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o texto aqui de 1 Timóteo 5,8 diz isso. Ó. Na versão King James fala: se alguém não cuida dos seus, ou seja, dos seus próprios parentes, entes queridos, respeitosamente, quem não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, diz o texto. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente ou do que alguém sem fé. Então, de que adianta você ir lá, bater na porta das pessoas? Oi, bom dia, vim trazer uma mensagem da Bíblia. Enquanto isso, você está virando as costas para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para pessoas, em nome de uma organização. O que isso tem a ver com Bíblia?
Bom dia. Vim trazer uma mensagem do reino de Jesus. Não fala Jesus, né? Vim trazer aqui uma mensagem. Visita lá o nosso site. Enquanto isso, você despreza o seu parente. Então, a nossa querida irmã Joana aqui está de parabéns. Não é a homens que nós devemos servir. Devemos obedecer a Deus antes que a homens. É o princípio em Atos 5:29. Obedecer a Deus como governante antes que a homens. O corpo governante pode mandar o que ele quiser. Nós temos a nossa consciência. Devemos usar a faculdade de raciocínio, como diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Adorar a Deus com faculdade de raciocínio. Onde que Deus diz para você desprezar os seus parentes em nome de uma organização religiosa fundada, sediada lá nos Estados Unidos? Me diz. Não tem cabimento nenhum. Então, parabéns mais uma vez, sempre vou lembrar disso. O nosso querido Cosme, nossa querida irmã, amiga aí, companheira querida Joana Coelho, está de parabéns também. Ame os seus parentes, ame a sua família. Isso não significa você ser conivente com qualquer ato errado que ele esteja talvez cometendo. Você tem que saber diferenciar as coisas. Tem que saber separar o que você não despreza, conduta errada de ser humano. Deu para entender a diferença? A Bíblia não entra nessa questão aí. 1 Timóteo 5,8 diz, vê se aqui está falando alguma coisa. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, desde que não seja um desassociado, desde que ele seja membro de uma organização norte-americana, não tem nada disso na Bíblia. O princípio é simples, cuidar dos seus, especialmente da sua família. Isso significa não negar a fé. Isso significa depositar fé no Criador. Significa imitar a Cristo, obedecer à lei do Cristo, que envolve amar realmente ao próximo como a si mesmo. A organização norte-americana, da qual estamos falando aqui, incentiva a dissolução, o rompimento do tecido da união familiar. É isso que eles vêm fazendo, acabando com famílias, principalmente para aqueles que obedecem cegamente às instruções dessa liderança. Então, parabéns mais uma vez aí aos nossos queridos que preferem obedecer a Deus como governante antes que a homens. Muito obrigado a todos pela atenção. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.